Lightor é o nome que vocês me chamam na internet, mas aqui eu prefiro que você me chame pelo nome que todos me chamam, que é Satanás. O vídeo que vocês verão a seguir é um depoimento do leitor do blog Nerd Maldito, que conta a experiência macabra que aconteceu com ele. Era mais ou menos o ano de 2006, quando eu era viciado no Counter-Strike e jogava praticamente todo dia. Eu estudava de manhã na época e por isso começava a jogar à tarde e muitas vezes entrava na madrugada jogando. Nesse tempo eu conheci muita gente, alguns se tornaram bons amigos e conversamos muito no MSN. E foi em uma dessas noites do CS que um jogador novo entrou. Ele não falava nada, mas jogava muito bem. O nick dele era LightBell3, mas todo mundo chamava ele de Light porque era mais fácil. Os dias foram passando e todo dia o mesmo cara entrava. Todos no servidor conversávamos, mas ele ficava calado, não fazia piadinhas, não xingava ninguém e nem puxava assunto. Ele só respondia quando perguntavam algo via texto. Ele nunca dizia nada no microfone. Um dia todo mundo foi saindo do servidor até que ficou só eu e ele. E como eu não queria mais jogar, peguei o MSN dele para conversar. Ele não era muito diferente no MSN e falava muito pouco também. As semanas foram passando e aos poucos eu começava a conversar cada vez mais com ele e logo comecei a considerá-lo um bom amigo. Ele falava mais comigo do que com os outros. No CS ele continuava calado, mas no MSN conversava comigo, embora eu sempre tivesse que tomar a iniciativa. Certa vez, um outro jogador que todo mundo conhecia, o Calçum1x17, começou a xingar o Lightor dizendo que ele usava cheat e Lightor ignorou. O Clayson ficou puto com ele e o Lightor não dizia nada, só matava várias vezes seguidas. Até então que uma hora, Clayson teve que sair e se despedir do pessoal. E nessa hora, Lightor mandou a mensagem: "Você já está morto". Ele continuou xingando Lightor antes de sair, mas não deu em nada. Depois de alguns dias, o pessoal notou que Clayson parou de entrar no jogo e também não aparecia no MSN mais. E logo começaram a brincar dizendo que o Lightor o tinha matado de verdade. Era uma brincadeira que todos riam, mas Lightor continuava a não falar nada. Quando eu comentava com ele no MSN sobre o Carlson ter sumido, ele não falava nada. Até que mais ou menos um mês e meio depois, o Carlson entrou no servidor. Todo mundo começou a brincar falando que ele voltou dos mortos. Mas o mais estranho é que ele não disse nada, apenas começou a jogar calado. No MSN ele ficava online, mas não respondia as perguntas e todo mundo começou a estranhar. Uma semana depois, em uma partida da madrugada, ele finalmente falou. Enquanto todos jogavam, ele disse pelo microfone o seguinte: "Eu só queria me desculpar com você, Lightor, pelo que eu disse naquele dia". E tudo ficou mais estranho quando ele sumiu de novo. Não se conectou mais no jogo, nem no MSN. De vez em quando, conversávamos sobre ele e alguém perguntava algo pro Lightor, mas ele só respondia, "não sei", ou algo do tipo. 3 meses depois, o Lightor me falou algo que me deixou muito feliz. Sua mãe tinha recebido uma proposta de emprego e em 2 meses eles iriam se mudar para a minha cidade. No começo a mãe dele não sabia para que lugar da cidade iriam se mudar, mas quando estava próximo de vir, ele me disse o nome e o lugar. Era na Vila Imperial, que fica apenas a 3 quarteirões daqui onde eu moro. Quando ele se mudou, eu marquei de visitá-lo no final de semana seguinte. Ele chegou na quinta-feira aqui e no sábado à tarde fui até a casa dele. Chegando lá, eu toquei a campainha e esperei um pouco. Então ouvi um som, mas ninguém disse nada. Então eu falei, Lightor, e ouvi a voz dele pela primeira vez dizendo, "pode subir". O portão se abriu e eu subi, era o 6º andar. Quando o elevador se abriu, eu fui andando e olhando o número das portas, até perceber que o dele ficava no fim do corredor. Ao chegar, percebi que a porta estava aberta, mas apenas encostada. Mas mesmo assim eu bati na porta, esperei um pouco e ouvi uma voz dizer, "entra, André". Eu empurrei a porta que dava na sala e achei muito estranho o fato dela estar completamente vazia. Eu sabia que estavam com as mudanças, mas normal era ter um monte de móveis bagunçado, não a sala completamente vazia. Eu entrei na sala e chamei, Lightor, Lightor, mas não veio ninguém. Fiquei um pouco nervoso com isso, pois não queria vasculhar a casa dele, e chamei mais umas 3 vezes. Até resolver esperar e após uns 2 minutos chamei de novo mais algumas vezes, e entrei para os fundos do lugar. Achei estranho quando olhei o primeiro quarto e também não tinha móveis, assim como na cozinha e em outros cômodos. Eu já estava ficando nervoso nessa hora e não estava gostando da brincadeira. Quando cheguei ao último quarto, ele estava com a porta fechada e eu abri e me assustei quando vi um garoto de costas para a parede, mas logo perguntei, Lightor? Ele falou a coisa mais sinistra que eu já ouvi na vida, que foi, Lightor é o nome que vocês me chamam na internet,
Mas aqui, eu prefiro que você me chame pelo nome que todos me chamam, que é Satanás. Eu quase gritei quando ele falou isso, foi muito sinistro, e então eu vi ele começar a se virar em minha direção. Eu não cheguei a ver o rosto dele e saí correndo do apartamento. No corredor, eu ainda consegui ouvir passos atrás de mim e desci pelas escadas. Saí daquele prédio e chegando em minha casa, deletei ele do MSN e fiquei sem jogar CS por um bom tempo. Eu nunca comentei isso com meus amigos do servidor, porque fiquei com vergonha, mas aquilo foi perturbador. Hoje em dia eu fico pensando sobre o que foi aquilo, que tipo de brincadeira doentia aquele cara estava tentando fazer. Eu nunca mais passei perto do prédio, e nem pretendo voltar, mas aquilo foi perturbador. Sem dúvidas foi.